calcular o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x. Ora, se eu substituir a tendência do limite aqui, zero, em seno de x, vai ficar seno de zero. Seno de zero é zero. Substituindo zero em x, zero vai ficar zero sobre zero, indeterminado. Para resolver o cálculo desse limite, eu vou aplicar um teorema, chamado teorema do sanduíche. Sanduíche, por quê? Olha bem, o que nós queremos, né, é o recheio. Né, num sanduíche, né, a curiosidade, né, a expectativa é o recheio. Né? O recheio lá contendo lá, por exemplo, o bacon, né, o lombinho, o queijo, né, o abacaxi, né, alface, milho, ervilha, essa expectativa, né? Aquele sanduíche saboroso, gostoso, né? E a expectativa é o recheio. Então, no teorema, por isso, teorema do sanduíche ou teorema do confronto, né? Onde se usa as extremidades para encontrar o meio. Então, que f de x menor ou igual a h de x menor ou igual a g de x. Para todo x em um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em a. E se o limite de x tendendo a a de f de x é igual a L, que é igual ao limite de x tendendo a de g de x, então o limite de x tendendo a de h de x é igual a L. Nesse caso aqui de seno de x sobre x, a função seno de x sobre x, possivelmente ela não existe no ponto zero, por isso indeterminado, zero sobre zero. Vamos fazer a aplicação desse teorema. Né? Se zero menor que x, menor que π sobre 2, vamos mostrar no ciclo trigonométrico. Aqui está o ângulo x, desse ciclo igual a 1, raio 1. Né? E a divisão aqui era um triângulo, né? AOP, o setor circular AOP, né? Setor circular, e o outro triângulo AOT. Dois triângulos e um setor circular, de tal forma que o primeiro triângulo é menor do que a área do setor circular, que é menor do que a área do triângulo maior. Se a área 1 é a área do triângulo AOP, né? AOP, então essa área é igual, né? É a base vezes a altura dividido por 2. Então, vou multiplicar por um meio que está dividindo por 2. A base do triângulo é o segmento OA. Aqui é a base. E a altura é o seno do ângulo X, que é esse segmento aqui, né, de P até M e verde. Essa aqui é a altura, que é igual a seno do ângulo X. Então, a área 1 será igual a seno de x sobre 2. A área 2 é a área do setor circular, né? AOP. É a área do setor circular. Então, a área 2 é igual, né? A base, aqui o segmento, o lado, de 0 até A ou de 0 até P, tanto faz, né? Que as medidas serão iguais a 1, de 0 até A ou de 0 até P. Né? Isso aqui é o segmento A, vezes o setor circular aqui, ó, o arco. Né?
do ângulo que vale x. Essa medida aqui de P até A é a mesma medida aqui, perto da origem, onde está marcado o x. Não importa. Essa medida aqui é x. Então, vai ficar o segmento A vale 1, 1 vezes 1 meio, dá 1 meio, 1 meio vezes x, dá x sobre 2. É o valor da área 2. A área 3 é a área do triângulo AOT. Né? AOT. A área do triângulo é a base vezes a altura, dividido por 2. Então, vou multiplicar por meio. A base do triângulo vai dizer aqui até A, que vale 1. Né? Vale 1 aqui. E essa altura aqui do triângulo, né, que vai de T até A, é igual a tangente do ângulo x. Igual a tangente de x. Então, a área 3 vai ser tangente de x sobre 2. Daí temos, então, que a área 1 menor do que a área 2, menor do que a área 3. Assim representado, seno de x sobre 2, menor que x sobre 2, menor que tangente de x sobre 2. Onde x sobre 2 aqui é onde se encontra o recheio. É o que nós queremos encontrar. Está o recheio do sanduíche. E x sobre 2. Então, temos, olha, todos aqui estão divididos por 2. Né? Eu posso cancelar esses denominadores. Vai ficar apenas seno de x menor que x, menor que tangente de x. E seno de x é menor que x, é menor do que seno sobre cosseno de x, que é a tangente. Seno sobre cosseno. Vou dividir tudo por seno, porque eu não encontrei o seno sobre x. Então, eu vou dividir tudo por seno de x. Então, vai ficar seno de x sobre seno de x dá 1, que é menor que x dividido por seno de x. Menor do que seno dividido por seno dá 1. Então, vai ficar 1 sobre cosseno de x. Bom, agora eu vou inverter os membros dessa equação, porque eu quero seno de x sobre x. Né? Seno de x sobre x, que é o interesse calcular o limite de seno de x sobre x. Invertendo a ordem, eu vou obter 1 maior que seno de x sobre x, maior que cosseno de x. Passou de menor passou a ser maior, porque no sinal de desigualdade, quando eu inverto, eu inverto o sinal também. Aí eu quero calcular o quê? O valor de seno de x sobre x, o limite. Aqui eu vou aplicar o teorema do confronto ou o teorema do sanduíche, né? Que é o mesmo, teorema do sanduíche, para calcular o valor de seno de x sobre x. Então, temos aqui 1 maior que seno de x sobre x maior que cosseno. E aplicando o teorema, vamos ter aqui que f de x é igual a 1, h de x é seno de x sobre x, e g de x é igual a cosseno de x. Calculando o limite x tendendo a zero de f de x, é o limite x tendendo a zero de 1, que é o limite da constante e a própria constante. Então, é 1. E o limite x tendendo a zero de g de x é igual ao limite x tendendo a zero cosseno de x. E cosseno de zero é 1, que é igual. Então, eu tenho que o f de x, o limite de f de x vale 1 e o limite de g de x também vale 1. E assim, então, o limite de h de x, que é limite de x tendendo a zero seno de x sobre x, também é 1. Está calculado o valor do